Capítulo 341. Parece que Greg não percebeu que deveria fazer uma pergunta a Lindy, mas agora ele ficou envergonhado com a pergunta. Lindy sorriu calmamente, olhando para o jovem que pegou o comunicador e começou a falar em voz baixa. Quer lutar comigo, garoto? Você ainda é muito jovem. E o humor de Greg no momento é indescritível. Ele só consegue respirar fundo, suprimir a raiva e a ansiedade em seu coração e responder à comunicação de Winston, o chefe do departamento de combate, com a mente calma. Olá. Mas ele não esperava que o outro lado estivesse ainda mais ansioso do que ele. Winston, que sempre foi conhecido por sua estabilidade, quase abaixou a voz e gritou: Aprendiz de Cavaleiro Greg, por favor, confirme que você está participando da festa de aniversário de Jisishu na mansão A16 agora. Sim, Greg respondeu imediatamente. Como o departamento de inteligência não tem tarefas no momento, a família me pediu, o filho mais novo, para comparecer ao banquete da Lower Resources como uma declaração. Esta também é a razão pela qual ele estava muito insatisfeito e reclamou com seu pai no comunicador agora mesmo. Como a Torre dos Rituais Secretos e o culto da comida de cadáver já estavam lutando de frente, o papel do departamento de inteligência era insignificante neste momento. As informações foram basicamente coletadas antes da batalha, e a força do pessoal do departamento de inteligência não era suficiente para preencher o campo de batalha. Muitos funcionários foram temporariamente transferidos para o departamento de logística, que tem uma carga de trabalho enorme, ou foram deixados ociosos como Greg. É por isso que ele foi designado por sua família para este banquete mortal chato e extravagante para passar o tempo. Eu não perguntei por quê. Winston interrompeu. Agora você tem uma tarefa urgente emitida diretamente pelos anciãos. Ouça com atenção. Seu tom era extremamente sério. Neste momento, o assunto do arquivo de nível e número 113, que é suspeito para estar acima do nível de Deus, o dono da livraria sem nome chamada Lindy, rompeu há 3 horas fora do alcance de monitoramento da torre. Estou participando deste banquete na mansão A16. Mas agora, devido à guerra entre a torre e o Corpse Eater, quase todo o pessoal foi transferido para o campo de batalha. Neste momento, você é a única pessoa na torre na mansão A16. Portanto, somente você pode assumir a tarefa de continuar monitorando-o, entendeu? Resumindo, sua próxima tarefa é encontrá-lo, monitorar secretamente seus movimentos e relatar em tempo real. Se necessário, você pode negociar até certo ponto, mas deve se inscrever na torre e agir com cautela sob a orientação. Você não deve agir precipitadamente, entender? Greg olhou para Lindy, que estava tomando chá em frente a ele, e abriu a boca inexpressivamente, sem palavras por um tempo. Do outro lado, vendo o longo silêncio no comunicador, Winston franziu a testa e disse severamente: Qual é o problema, aprendiz de cavaleiro Greg? Por favor, responda-me imediatamente. Repito, sua tarefa é encontrar o dono da livraria durante o banquete, e monitorar e fazer representações apropriadas contra eles. Eu soube pelo seu arquivo que você teve contato com o dono da livraria. Você deve se lembrar de sua aparência e de sua experiência como investigador no departamento de logística. Não deve ser difícil encontrá-lo, mas você deve ter cuidado para se esconder. Esta tarefa é muito importante e muito perigosa. Está relacionada à vida e à morte de seu professor Joseph. Por favor, leve isso a sério. Se necessário, a torre dará toda a ajuda possível, entendeu? Se você entendeu, por favor, responda imediatamente. Greg disse: Eu entendo, mas... Winston levantou a voz um pouco friamente, mas... Aprendiz de cavaleiro, você não tem espaço para expressar sua opinião. Esta é uma tarefa obrigatória. Se você quiser recusar, pense primeiro em sua família. Pois em termos da Torre do Ritual Secreto, mesmo uma família de magos de longa data ainda é pequena. Ele conseguia entender o medo no coração daqueles que receberam esta tarefa. Enfrentar a pressão de uma existência além do nível de Deus sozinho não é diferente de olhar diretamente para o abismo, e a morte é ainda mais como uma sombra.
Fim do capítulo. Capítulo 342. A Rua 67 foi completamente reduzida a ruínas. O céu acima deste campo de batalha está cheio de flocos de neve, como penas de ganso, mas nenhum deles consegue pousar com sucesso. Todos eles são agitados e evaporados por uma grande quantidade de éter invisível no ar, transformando-se em enormes vórtices giratórios de vapor d'água. As ruas abaixo e os edifícios ao redor foram todos destruídos, e os destroços e fragmentos se transformaram em uma torrente de aço, levantada por uma força invisível, suspensa no ar, apresentando tiras espalhadas ao redor do centro, entrelaçadas em preto e branco sim, um campo de força gigantesco com um diâmetro de vários quilômetros. Olhando para baixo de uma grande altitude, parece um pequeno planeta cercado por um cinturão de asteroides, e ainda está se expandindo, esmagando e destruindo o solo ao redor. A razão para esta situação é muito simples. Ou seja, Joseph e Wilde romperam o nível de Deus ao mesmo tempo no meio da batalha, desencadeando a explosão e a colisão dos éteres ao redor. A equipe de logística da Torre do Ritual Secreto estava espalhada ao redor do campo de força, deixando distância suficiente para consolidar a barreira da máquina dos sonhos e evitar que pessoas comuns entrassem por engano. E os cavaleiros da divisão de combate formaram posições uma após a outra no terreno ainda intacto. Eles estavam mais ou menos feridos e estavam passando por tratamento e descanso. Quando olharam para o enorme campo de força, suas expressões estavam muito atordoadas. O moral está muito baixo. Desde que o surto de éter no estilo Blowout foi detectado repentinamente no campo de batalha central agora, eles não são mais a força principal nesta guerra, mas no futuro, eles ainda têm que lutar contra os remanescentes do culto devorador de cadáveres. Mas, na verdade, entre as pessoas restantes, não há muitos que podem continuar a lutar. Receio que poucas pessoas tenham vivido para ver a cena em que dois níveis de destruição foram promovidos a nível Deus ao mesmo tempo e colidiram um com o outro com a maior força. Na verdade, nenhuma das pessoas que estavam presentes na época estava lá. Quanto às pessoas que não tiveram tempo de evacuar, elas já tinham sido esmagadas em pó pelo campo de força da colisão, e estavam flutuando com a poeira e os destroços ao redor. Acabou tudo. Quando Winston ouviu o relatório de emergência do Departamento de Logística de que a concentração de éter estava aumentando rapidamente, e dois núcleos apareceram no centro, esse pensamento só podia passar pela sua mente. Não importa o quão calmo seja o caráter do chefe do departamento de combate, ele ainda tem vontade de repreender sua mãe. Neste momento, quase 3 horas se passaram desde que Joseph saiu da torre e correu para a cena após ouvir a notícia de que sua filha estava presa no campo de batalha, e a força principal da Torre do Ritual Secreto também foi implantada ao mesmo tempo. O centro do campo de batalha é coberto pelo encantamento da máquina dos sonhos, e as informações externas são isoladas. Somente quando você está nele você pode saber o quão feroz é a batalha. Como chefe do departamento de combate, Winston deve, é claro, ir para a batalha pessoalmente, mas ao mesmo tempo ele deve manter o comando da situação geral. Mas mesmo ele não tem como chegar perto do centro da batalha entre Wilde e Joseph, incapaz de ajudar, ele só pode informar a torre para deixar os anciãos tomarem decisões. Afinal, o nível de destruição não é apenas falar, mas realmente tem o poder de destruir tudo. A única coisa pela qual ser grato é que Melissa foi resgatada. Não, seria melhor dizer que ela já era muito boa, e até matou 3 seguidores em nível de pânico do culto devorador de cadáveres. O problema é que a equipe da seita de alimentos para cadáveres é reabastecida muito rapidamente, e depender de sacrifícios de sangue para melhorar rapidamente sua força pode até mesmo ser baseado nas vidas de seus companheiros. Em outras palavras, quanto mais crentes eles matam, mais fortes as pessoas restantes serão, e quanto mais pessoas eles sacrificarão, é simplesmente uma situação insolúvel. Embora Melissa estivesse bem, a equipe que realizou esta missão foi exterminada. A Capitã Vivienne também morreu sob a cooperação desprezível dos dois após a chegada de outro seguidor de Wilde.
A jovem Melissa nunca havia experimentado uma coisa tão cruel. Antes que ela pudesse compartilhar a alegria de matar 3 crentes malignos com suas próprias mãos depois de dominar o novo poder, o sorriso que ainda não havia sido levantado congelou em seu rosto. Se Winston não tivesse chegado a tempo de arrastar a pessoa para fora, Melissa, que estava atordoada no lugar, provavelmente teria que ser esmagada pelo campo de força da colisão. Neste momento, a garota estava sentada ao lado com os olhos vazios, e ela tinha a mesma expressão dos outros membros do departamento de combate. Ninguém poderia aceitar facilmente a morte repentina do camarada que estava falando com ele agora. Fiquei perdido por um momento. Não apenas os cavaleiros da Torre do Ritual Secreto, mas também os seguidores do culto dos Devoradores de Corpos sofreram o mesmo destino. Mas a diferença é que eles viram claramente aqueles devoradores de corpos que foram despedaçados pelo éter invisível e foram diretamente engolidos pelo campo de força do éter escuro e caótico produzido por Wilde, adicionando um toque de sangue horrível a eles, como se em vasos sanguíneos peristálticos. Obviamente, quando Wilde foi promovido, ele ainda estava realizando o icônico sacrifício de sangue do devorador de cadáveres, transformando diretamente aqueles crentes em seu próprio alimento. E aqueles crentes realizaram sacrifícios de sangue para aumentar sua força muitas vezes antes, e agora todas essas forças foram absorvidas por Wilde. Camadas de sacrifícios de sangue. Wilde basicamente criou aqueles crentes como comida, os controlou, os usou e finalmente os comeu. Este bruxo das trevas conhecido por sua crueldade e sangue frio levou a eficiência ao extremo. Esses crentes são todos sacrifícios que ele trouxe para o campo de batalha, trampolins e ferramentas para torná-lo mais forte. A situação atual é muito ruim. Winston olhou para os 2 campos de força etéricos que estavam rolando e devorando um ao outro à distância. De um lado estava o céu coberto por chamas brancas, e do outro lado havia uma massa escura de carne que parecia um coração se contorcendo. Ele sussurrou para o comunicador. Wilde estava muito bem preparado. Ele havia planejado a situação atual por um longo tempo, e sua força continuava a aumentar a cada minuto. Joseph. Embora pareça que ele ainda tenha vantagem agora, Wilde se sente cada vez mais aterrorizante. Greg não conseguia acreditar. Ele virou a cabeça e olhou para a noite negra e nevada, tranquila e pacífica do lado de fora da sala. Olhando para os lindos flocos de neve que caíam lentamente, ele sentiu seu couro cabeludo formigando. Acontece que, o terremoto e o relâmpago agora foram na verdade o resultado da colisão entre 2 deuses. Qual é a distância da central até a 67 TH Street? Quase metade da NUO foi cruzada. Mesmo assim, você ainda pode sentir a vibração óbvia. É inimaginável o quão perigoso é o centro do campo de batalha. E esse grupo de mortais ignorantes ainda está bebendo e conversando aqui, falando sobre um amanhã que pode não existir. Greg de repente pegou um ponto cego e perguntou rapidamente: Tali não está planejando pará-los? Por que você veio encontrar? Ele parou imediatamente no meio da fala e quase disse: peça ajuda a esse demônio. Winston balançou a cabeça. Cavaleiro aprendiz, os anciãos apenas emitiram esta tarefa, e esta é sua tarefa. Já que você já contatou o dono da livraria, você só precisa descobrir o que ele pensa agora. É melhor o mais rápido possível. Devemos agir com base nas informações que você obtiver. Mas agora que a situação é crítica, a primeira prioridade não deveria ser parar esta guerra entre deuses. Tari é obviamente capaz, mas ele está aqui para testar os pensamentos do diabo. Isso é simplesmente usar Joseph e inúmeras pessoas como uma ferramenta de teste. Qual é a diferença entre isso e o comportamento de Wilde? O que eles estão tentando fazer? Inúmeros pensamentos surgiram no coração de Greg, mas ele corou por se conter e não ousou falar. Fim do capítulo. Capítulo 343. Aprendiz de cavaleiro, não temos tempo. Depois de esperar alguns segundos, Winston sussurrou quando Greg ficou em silêncio: eu sei o que você está pensando, mas nosso dever é apenas seguir ordens, e os anciões têm um plano mais abrangente e de longo prazo.
na execução de tarefas não podemos ter nossas próprias ideias quando se trata de tempo, caso contrário, isso só levará a consequências mais imprevisíveis. Para o bem de você ser discípulo de Joseph, eu só vou lembrá-lo desta vez. O caráter de Joseph é muito correto. Eu cresci com ele no departamento de cultivo, e não é exagero dizer que sou uma das poucas pessoas que o conhece melhor. Ele é de fato a chama branca destemida e invencível que todos vocês admiram. Tem sido assim até agora. No entanto, essa impressão em seus olhos é baseada no fato de que ele desobedeceu às ordens da torre inúmeras vezes e fez suas próprias escolhas durante a missão. Greg ficou surpreso e subconscientemente retrucou: esses são. Você pode pensar que isso é uma coisa boa. Porque todo mundo fica feliz no final todas as vezes. Oh, você já viu Joseph gravemente ferido e morrendo. Parece cruel dizer isso, mas é verdade. Eu já vi isso inúmeras vezes. Ao lutar lado a lado com ele, ele sempre se desviará dos arranjos dos anciãos. Obviamente, contanto que ele haja de acordo com o plano, ele será capaz de resolver o assunto com o menor custo, mas ele nem permitirá esse preço. Parece legal por si só, mas quando você experimenta por si mesmo, percebe o quão pesado é. Se ele não tivesse essa força, essa sorte de 1 em 1 milhão, ele teria morrido no campo de batalha há muito tempo, como ele ainda poderia ter o título de Chama Sagrada Invencível. Greg realmente queria continuar a refutar assim: o que eles adoravam era Joseph, que criou esse nome e poderia realizar inúmeros milagres à beira da vida e da morte e salvar a todos. Mas as palavras ficaram presas em sua garganta, e o garoto de repente percebeu que isso não era a calúnia dos inimigos de Joseph, mas a confissão dos amigos de Joseph. Quando ele disse essas palavras, ele não quis dizer que as conquistas de Joseph hoje dependiam da sorte, e que sua depravação posterior era uma manifestação de sua incompetência. Ele só quer dizer que Joseph não é tão perfeito e brilhante quanto você adora, ele não é um herói de conto de fadas invencível, ele é apenas um ser humano poderoso e um tanto obstinado. Ou ele só queria dizer aos outros que Joseph também era humano. E enquanto você for humano, você irá morrer. Greg não conseguia deixar de pensar naquela noite chuvosa, quando o corpo aparentemente indestrutível de Joseph desmoronou sem aviso na frente do dono da livraria. Algumas coisas não se desenvolvem de acordo com o que você pensa. Você, ou eu, não somos Joseph, nem podemos ser. As instruções da torre são o cerne de nossas ações. Se você quer ser o segundo Joseph, e como você encara a possibilidade de que se você cometer um erro, você arruinará todos ao seu redor. Neste mundo cheio de enigmas que pode ser invadido por sonhos a cada momento, o destino não permitirá que você falhe nenhuma vez. Enquanto Winston falava, ele se sentiu um pouco perdido e olhou para o campo de força em constante expansão, o centro do terror que estava preparando uma tempestade de éter. A julgar pelos dados anteriores, a luta entre os deuses geralmente não dura muito, mas não é muito curta. Pode ser tão curta quanto algumas horas, tão longa quanto alguns dias ou até mesmo alguns meses, mas é o suficiente para tal período de tempo causar um desastre inimaginável, especialmente essas duas pessoas ainda são inimigas imortais. E no passado, eles estavam fora de Nujin, mas desta vez eles estavam dentro da cidade. A situação aparentemente em impasse agora deve ser o resultado de algum bastardo rabugento tentando o seu melhor para arrastar o Wild. Como muitas vezes no passado. Em pouco tempo, independentemente de Greg completar a tarefa ou não, e quais decisões a torre do ritual secreto tomará, esta batalha chegará ao fim. E a pessoa que saiu das ruínas foi o vencedor final após 2 anos de perseguição. Winston desviou o olhar. Às vezes os sacrifícios necessários são inevitáveis. Mas esses sacrifícios são realmente necessários? Greg não pôde deixar de perguntar isso em seu coração, mas ele sabia que a disputa não tinha sentido agora, então ele só podia acenar com a cabeça e dizer: eu entendo, farei o meu melhor. Winston, apenas entenda, aprendiz de cavaleiro, mantenha contato e relate a qualquer momento. Tudo o que você fizer agora é por Nujin.
Mesmo que ele tenha dito isso, Greg não sabia como tentar. Seria melhor dizer que ele já tinha tentado agora, mas falhou. Agora o demônio do lado oposto ainda está esperando por sua resposta. Ele disse que entraria em contato e reportaria a qualquer momento, mas não ousou perguntar como responder na frente das pessoas. No final, ele ainda tinha que confiar em si mesmo. Greg não pôde deixar de realmente experimentar a possibilidade de que, se você cometer um erro, você vai arruinar todos ao seu redor. Ao que parece, é essa a pressão que o mestre Joseph tem enfrentado todo esse tempo. Ele respirou fundo, largou o comunicador e olhou para o lado oposto, bem a tempo de encontrar os olhos de Lin Die. O chefe Lin olhou para ele e perguntou: este telefonema, quero dizer, esta comunicação tem algo a ver com Joseph e eu? Pergunte conscientemente. Greg xingou em seu coração e assentiu. Ele escolheu suas palavras e sentiu que não poderia ser tão direto: sou amigo do Lord Joseph. Acabei de perguntar sobre as coisas que você o ajudou no passado e as tarefas que está realizando atualmente. Aspas. É isso, essas são apenas contribuições insignificantes, então não há necessidade de se lembrar delas agora. Lin Die acenou com a mão modestamente e disse: você deve ter a resposta para essa pergunta agora mesmo, certo? Greg levantou a cabeça, cerrou os punhos para se encorajar e disse: eu acho que o mestre Joseph vencerá. Sim, ele não pode ir contra seus próprios pensamentos, mesmo que pense em 10.000 possibilidades, ele só pode dizer: Joseph vencerá. Oh, Lin Die entendeu que escolheu Joseph depois de lutar por tanto tempo. Embora fosse óbvio que ele tinha grande confiança em Joseph, mas dessa forma, mesmo que ele estivesse tão confiante, ele teve que gastar tempo pensando sobre isso. Ele deve ter uma opinião elevada sobre Wilde. Devo ter pensado sobre a situação em que Wilde venceu. Greg estava tão ansioso como se estivesse indo para o campo de execução. Ele esfregou as mãos e seu coração batia como uma batida. Esta é minha opinião pessoal, você, o que você acha? Claro, Lin Die seguiu o bom conselho, eu também acho. Greg ficou surpreso por um momento, então, em êxtase, ele quase pulou de excitação, sua mente de repente sentiu que ele ia desmaiar. Ele apoiou a mesa tremendo. Sério, sério? Você também acha que Mestre Joseph vai ganhar? Claro. Lin Die sempre seguia os clientes e dizia vagarosamente: embora Wilde seja melhor em planejamento, a habilidade de execução de Joseph é mais forte. Mais importante, ele tem inúmeros apoiadores como você, não é? As reviravoltas, presumivelmente o resultado será bom. Fim do capítulo. Capítulo 344. Coração animado, mãos trêmulas. Embora Greg estivesse prestes a pular de alegria agora, e até quisesse ligar o comunicador para contar a Winston as grandes notícias na hora, um traço de intuição de repente o deixou vigilante. Depois de ter sido assustado várias vezes antes, Greg não acreditaria mais facilmente no que esse demônio manipulador disse. Ele percebeu profundamente que só seria pego por esse cara. Então ele notou atentamente as palavras: processo tortuoso. Greg respirou fundo, suprimiu a excitação em seu coração e disse com um tremor na voz o mais calmamente possível: sim, eu ouvi um velho ditado, isto é, aqueles que têm o caminho certo são mais úteis do que aqueles que são injustos. O maior fracasso de Wilde deve ser por causa de sua arbitrariedade, crueldade, e Mestre Joseph é diferente, tudo o que ele faz é para proteger Nujin. Proteja os fracos. Como Greg disse, ele cerrou os punhos. A existência que ele tentou proteger ao máximo irá naturalmente recompensá-lo um dia. Eu sempre acreditei nisso, então, é por isso que o segui, não importa o que seja. Mesmo que ele chegue a um ponto baixo, quero que ele saiba que somos sempre gratos e o apoiamos. Todos os seus esforços valem a pena. Nunca o esquecemos. Essas palavras eram apaixonadas, como um líder fanático de fandom. Lin Die silenciosamente levantou as mãos e aplaudiu. Ao mesmo tempo, não pude deixar de me comparar com o Franco John agora,
pensando secretamente que ele é de fato filho de um nobre, e ele fala da mesma maneira. Mas John, que provavelmente está morto agora, obviamente não usou essa habilidade no lugar certo. A mente de Greg ficou quente e, depois que ele terminou de falar, ele percebeu que havia se levantado muito instável, sorriu sem jeito, sentou-se novamente e tossiu 2 vezes, e disse, resumindo, o que você disse é realmente verdade. No entanto, as reviravoltas que você mencionou, significam... Não sou vidente, então como eu saberia o que aconteceria se os dois realmente fizessem isso? O conflito entre Joseph e Wilde já dura tantos anos, e é impossível para eles acabarem com suas queixas assim que se encontram, sorrirem para afastar suas queixas ou decidirem o resultado. Se os dois brigarem, eles definitivamente terão que passar por muito emaranhado. As chamadas reviravoltas são apenas para me dar uma saída. Se os dois realmente brigarem e Wilde vencer, deve estar no processo de reviravoltas. Faz sentido. No entanto, aos olhos de pessoas como Joseph, Wilde acabou se tornando uma imagem tão vilã como implacável e cruel. É verdade que a beleza está nos olhos de quem vê, e a merda está nos olhos do inimigo. Wilde, um deficiente magro, um velho solitário e sem filhos que se entrega a várias pesquisas acadêmicas todos os dias, não tem nada a ver com essas 4 palavras, ele só consegue dizer nada. Irrelevante. Ei, parece que a inimizade entre essas 2 pessoas é realmente profunda. Lindy tinha uma cara séria, cruzou as mãos e apoiou o queixo, e continuou lentamente. Embora Joseph tenha apoiadores como você e tenha uma capacidade de execução mais forte, Wilde é melhor em planejar. Aspas. ... de interrogação aspas. Um ponto de interrogação surgiu na cabeça de Greg. Por que essa frase soa tão familiar? Eu ouvi isso há alguns minutos, mas a ordem é um pouco diferente. Lindy olhou para ele com uma expressão confusa, não é? Se você tiver outras ideias, também pode dizer. Sim, isso mesmo. Você está certíssimo. Não tenho ideia, de jeito nenhum. Greg assentiu apressadamente. Lindy disse com um sorriso. Afinal, com a habilidade de Joseph, levou 2 anos para encontrar o rastro de Wilde. Pode-se ver que se Wilde estiver totalmente preparado, Joseph também pode ser levado pelo nariz, e como o melhor amigo, Wilde está muito feliz. Conhecendo-o, as chances de Joseph vencer não são realmente muito grandes, ele deve passar por algumas reviravoltas. Mas como você disse, Wilde era um solitário afinal. Quando Lindy disse isso, ele de repente parou e soltou um suspiro. Na verdade, Lao Wang não é considerado uma pessoa solitária agora. Afinal, ele trouxe alguns novos alunos da última vez e queria que eu desse conselhos. Não sei se eles estão estudando agora. Como está indo? Claro que Greg sabia quem eram essas pessoas, a força principal criada pelo culto devorador de cadáveres, que agora estava lutando contra a torre do ritual secreto no centro do campo de batalha. Falando nisso, você e Joseph são bem parecidos em seu relacionamento com Wilde. Lindy riu e disse, eles também admiram Wilde. Este Greg não estava feliz, e imediatamente disse seriamente com uma cara séria, eles chamam isso de ajudar o mal. Eles são fundamentalmente diferentes de mim. Lindy assentiu superficialmente, tocou seu queixo e disse, de repente, quero ver o que vai acontecer se vocês dois se encontrarem. Greg. O garoto arregalou os olhos, seu rosto estava vermelho de excitação, mas agora desapareceu rapidamente, sua expressão era muito feia. Haha, brincadeira, não fique tão nervoso. Lindy acenou com a mão e disse com um sorriso, embora eu realmente queira falar com você sobre seus problemas, mas agora é tarde demais. Ele olhou para fora e estava completamente escuro, ainda há um banquete amanhã, vamos parar aqui para uma conversa agradável. Greg foi perdoado e, sob o olhar atento de Lindy, ele saiu cambaleando da sala com um dispositivo de comunicação e, antes de sair, ele subconscientemente disse desejando a você um bom sonho. Lindy acenou com a mão com um sorriso e pareceu desaparecer gradualmente na escuridão na fresta estreita da porta. Chame.
Depois de fechar a porta e se encostar na parede de seu próprio quarto, Greg soltou um longo suspiro, tocou sua testa e descobriu que estava coberta de suor frio. O corpo que estava tenso o tempo todo amoleceu e quase escorregou diretamente para o chão. Agora não é hora de relaxar. Greg cerrou os dentes, se recompôs e pegou o comunicador para relatar a situação. Winston, do outro lado, ficou em silêncio por um tempo quando ouviu a notícia, e então suprimiu sua voz trêmula e disse: "Cavaleiro aprendiz, você tem certeza?" Greg assentiu vigorosamente: "Tenho certeza." Foi isso que o malvado, o dono da livraria disse. "Nesse caso, eu vou relatar a verdade aos anciãos." Winston disse em uma voz profunda: "Mas aprendizes de cavaleiros, temo que vocês tenham que estar preparados." Greg ficou surpreso, e então ouviu um som oco e aterrorizante de algum tipo de alienígena se contorcendo do lado oposto do comunicador, misturado com um som estrondoso de vento, não tanto o som do vento, como se um monstro enorme estivesse respirando. Combinado, é como se algo estivesse engolindo e mastigando. Esse demônio pode estar mentindo para você. ... A divisão entre preto e branco no centro das ruínas não é mais tão clara. Incontáveis tentáculos misturados com sangue no breu se estendiam do centro, gradualmente cobrindo todo o campo de batalha, varrendo e devorando coisas vivas e mortas. Até mesmo a outra metade das chamas brancas está sendo gradualmente desintegrada. A onda negra está esmagando tudo ao redor com uma tendência imparável. ... Lindy cantarolou uma música depois de se lavar, vestiu o pijama, pensou um pouco, tirou o apanhador de sonhos do seu espaço de sonho e pendurou-o na parede, deitou-se na grande cama macia do quarto, fechou os olhos e entrou na terra dos sonhos branca e prateada há muito perdida. Fim do capítulo. Capítulo 345. Contando, parece que não vejo Bain há um tempo. Lindy estava entre as íris familiares, olhou para a imponente árvore gigante que cobria o céu, esfregou o anel em sua mão e murmurou para si mesmo. Na verdade, não é que ele não queira conversar com o sexo oposto agradável todos os dias em seus sonhos, a principal razão é que durante esse período de tempo, há mais coisas do que antes, especialmente a administração do café do livro. Embora se diga que é pesca, Moen tem que reaprender tudo. É rápido aprender o senso comum ou habilidades simples, mas operações comerciais mais complicadas como administrar um café do livro, são difíceis para Moen. Dizer que você tem que entender o conhecimento relevante primeiro, e levará mais tempo para entender. O Moen atual ainda está mais acostumado a obedecer ordens e depois executá-las meticulosamente. Se ela tiver permissão para fazer isso sozinha, ela ficará perdida por um longo tempo. Então Lindy decidiu organizar isso sozinho. Há coisas para fazer durante o dia, e eu quero dormir normalmente à noite. Bem, na verdade, essas não são as principais razões. A verdadeira razão é que Silver frequentemente não está em casa ultimamente. Isso mesmo, depois de entrar nesta terra dos sonhos, Lindy às vezes não conseguia encontrar a figura de Bain, e só conseguia olhar fixamente para as íris e a neve caindo por todo o céu, e isso geralmente durava vários dias. Depois de mais vezes, Lindy não estava tão obcecado em conversar com ela todas as noites. Obviamente, esse é o sonho de Bain, mas o fato de ela frequentemente não ser vista pessoalmente muitas vezes confunde Lindy. Mas toda vez que Bain aparecia novamente, quando ele queria perguntar, o primeiro sempre mostrava um sorriso malicioso, colocava o dedo nos lábios e dizia algo como: "Isso é um segredo, você saberá quando chegar a hora, a surpresa virá mais cedo ou mais tarde. Não será uma surpresa se eu disser isso, para prevaricar. Fade, apenas tente falsificar." Lindy curvou os lábios, ele estava cansado de fazer esse truque misterioso e apetitoso 800 anos atrás. Mas mesmo que ele soubesse que era tudo um blefe, ele não escolheu chegar ao fundo da questão. Afinal, se um homem bobo, Bip, faz surpresas com você, o processo pode ser nojento, e o resultado pode ser assustador, então deve ser interrompido imediatamente,
mas quando uma garota gentil e adorável faz surpresas com você, não é chato, é chamado de diversão. Arrem, diversão, diversão. Em suma, a combinação dessas duas razões fez com que Lindy raramente visse prata durante esse período. Lindy caminhou lentamente até o fundo da grande árvore. Sem surpresa, ela ainda estava vazia. Apenas o banco moldado por ele da última vez ainda estava entre as flores, e foi mantido desde então, mas ninguém se sentou nele por um tempo, e ele ficou coberto de pétalas. Lindy estendeu a mão e limpou as pétalas e a neve fina coberta no banco, então sentou-se e tirou o caderno da terra e as informações sobre a Cidade Baixa fornecidas por Andrew. Hoje em dia, mesmo que ele não consiga ver Baen, ele frequentemente vai para esta terra dos sonhos, olha a paisagem e então faz algumas coisas por conta própria. Graças a Andrew, Lindy já tem um bom entendimento da situação básica da Cidade Baixa de Nujin. E comparado com aquele caderno, muitas dúvidas foram resolvidas uma por uma. Andrew parece gostar muito do chá de leite de pérola de Chuca. Ele o recomprou várias vezes. Da próxima vez, darei a ele algumas xícaras de graça. Pensando assim, Lindy separou esses materiais pela última vez. Os pontos mais importantes nas notas são as palavras e desenhos arquitetônicos traçados pelo dono das notas, bem como a porta que existe no subsolo que ele descreveu. Após a cuidadosa comparação de Lindy, foi determinado que os padrões copiados combinavam com os estilos de alguns edifícios escavados nas ruínas da Cidade Baixa. E a maioria desses caracteres desfigurados são a linguagem comum do reino dos elfos na Segunda Era, mas não são a antiga linguagem ortodoxa dos elfos que Lindy herdou de Candela. Ela passou por uma evolução posterior, que é a linguagem usada por alguns sobreviventes após a queda de Alfredes. De acordo com as informações fornecidas por Andrew, ou é mais apropriado dizer o mito, esses sobreviventes se dividiram em vários ramos após perderem a proteção do último rei elfo Candela na Era das Trevas Sem Fogo. O maior deles sempre se manteve fiel à sua cidade real, mas sob a invasão da escuridão, ela encolheu infinitamente seu território da periferia para o interior e finalmente caiu completamente. E toda a cidade real também foi transformada em ruínas, transformando-se em um covil onde a escuridão se reproduz. As palavras nessas notas, isto é, o que o dono das notas escreveu quando ele alegou estar, cheio de inspiração, usou a linguagem desta família enlutada. Portanto, pode-se concluir que a equipe arqueológica liderada pelo professor Lin passou a maior parte do tempo nas ruínas da cidade real do reino de Alfredes. A razão pela qual os monstros desconhecidos os atacaram e os deixaram loucos deve ser a escuridão na boca dos elfos. A porta que eles encontraram deve ser a entrada para esta cidade real, mas por alguma razão desconhecida, esta porta na verdade conecta a Terra e Aesir. Deve haver algum incentivo. Este projeto arqueológico existe há pelo menos vários meses, e toda a ruína parece estar fixada lá. Não deve ser uma simples sobreposição de tempo e espaço, certo? Lindy tocou seu queixo, sentindo um pouco de pena. Se ele ainda estivesse na Terra agora, seria fácil investigar, mas agora ele está do outro lado da porta, e é difícil encontrar a porta. Mas, felizmente, a entrada da Cidade Alta para a Cidade Baixa é controlada pela Sociedade da Verdade. A Sociedade da Verdade pode ser considerada a organização que Nujin conhece melhor a Cidade Baixa. Com o relacionamento atual de Lindy com Andrew, não há problema em ir para a Cidade Baixa, mas se você quiser encontrar as ruínas, você tem que confiar em si mesmo. Andrew também deu um mapa detalhado da Cidade Baixa, mas é limitado ao alcance seguro das atividades humanas na Cidade Baixa. Essas ruínas são áreas até agora desconhecidas, então um grande número de exploradores e acadêmicos aprovados pela verdade irão investigar. E este caderno foi criado assim. Ok, quando Moen puder realmente assumir a livraria, eu posso ir com segurança para a Cidade Baixa para encontrar pistas relacionadas a este caderno. Lindy guardou os materiais, espreguiçou-se e soltou um longo suspiro. Recostando-me, olhei para este mundo branco, lindo e vazio.
Falando nisso, foi a primeira vez que ele ficou nesse sonho sem Baen por tanto tempo. Ele não conseguia deixar de pensar que antes de vir, Baen ficava sob essa grande árvore dia após dia, ano após ano, observando o cenário eterno, fechando os olhos e adormecendo, e abrindo os olhos em transe. Vagando neste jardim de flores. Era realmente solitário. Para ela, sua amiga parecia ser a única cor diferente no mundo inteiro. Os cantos da boca de Lindie se curvaram, ele ajustou sua postura e fechou os olhos no banco para descansar. Assim que ela estava prestes a adormecer houve um toque frio em sua sobrancelha. Neve. Lindie estava abrindo os olhos em dúvida, seus dedos frios e finos cobriam seus olhos, e uma voz familiar veio de trás com um sorriso. Há quanto tempo? Lindie sorriu e então disse com uma voz fria, eu matei alguém hoje. Fim do capítulo. Capítulo 346. Não há dúvida sobre a identidade dos mestres dessas mãos. Os únicos que aparecerão neste sonho são Lindie, que não se trata como um estranho e entra para um passeio quando tem tempo, e, claro, apenas Baen, que é o dono do sonho. Além do mais, Lindie já estava muito familiarizado com essa voz. Lindie mostrou um leve sorriso e, em vez de tirar as mãos que bloqueavam sua visão, fechou os olhos novamente e se recostou. Inesperadamente, a parte de trás de sua cabeça tocou o torso macio e frio, e houve o leve som de tule esfregando contra suas orelhas. O amigo familiar estava atrás dele com os braços ao redor dele para que ele se apoiasse, e mesmo por causa de sua altura, ele cuidadosamente ajustou o ângulo para fazê-lo se inclinar mais confortavelmente. Logicamente falando, um contato tão íntimo já ultrapassou o limite da palavra amigo. Mas talvez porque esta seja uma terra de sonhos, a etiqueta mundana não exista, e não há necessidade de pensar muito sobre como se dar bem. A intimidade que simplesmente segue os pensamentos internos parece natural e comum. Da mesma forma, quando ele estava aqui, Lindie frequentemente sentia que parecia não ter desejos e problemas mundanos. Sem restrições, naturalmente você pode falar livremente. Comparado com Lindie para Greg, Baen para ele é obviamente mais adequado para o título de buraco de árvore. Afinal, um sonho é apenas um sonho e nunca afetará a realidade, não é? Baen sorriu e não demonstrou nenhuma surpresa com sua declaração repentina e sussurrou em seu ouvido, é apenas uma pessoa. Ela colocou o queixo no ombro de Lindie e disse em voz baixa, a família Fred, exceto Fitzfred, que ainda estava na infância e tinha apenas 1 ano de idade e não sabia nada sobre isso, e aquele que deliberadamente divulgou a notícia além dos servos, os servos e guardas restantes, até mesmo a criança de 5 anos que testemunhou tudo não sobreviveu. Bem, deixe-me contar, há 376 pessoas no total. A voz de Baen estava tão gentil como sempre, e ele levantou a cabeça ligeiramente, na sua opinião, você matou apenas uma pessoa. Os olhos de Lindie estavam vendados, então ele não conseguia ver seus olhos, mas a expressão em seu rosto permaneceu inalterada, e seu tom era firme, eu só matei John Fred. Na verdade, não é considerado matar. Ele deu de ombros e disse levemente, já que ele quer dividir as pessoas em categorias, estou apenas dizendo a ele a maneira mais simples de dividi-las sinceramente. No entanto, tenho que admitir que o que ele disse faz sentido. Há de fato uma lacuna intransponível entre humanos e animais. Por exemplo, quando uma fera mata, ela apenas morde e ruge, dando à sua presa a morte mais primitiva e selvagem, enquanto a matança de um ser humano pode ser feita sem derramamento de sangue. Baen inclinou a cabeça, então, as outras 375 pessoas são suas ferramentas para matar pessoas, sacrifícios no altar. Lindie se divertiu com essa declaração e disse, eu não sou um deus que pode responder a desejos, mesmo que eu faça sacrifícios para mim, não vou conseguir nada. Eu só, puramente, quero ver o rosto quebrado daquele cara em um instante. Tudo do que ele se orgulha é causado por crimes indizíveis, e eu quero que ele saiba que a arrogância construída sobre a vida dos outros não passa de auto-engano vulnerável. Pobre coitado de uma arma poderosa. Ele sussurrou,
Possuir poder deixará as pessoas infladas, seja poder ou força. Embora eu não tenha hesitado muito hoje, e não tenha tido nenhum pensamento de arrependimento, na verdade, a morte de John também é uma espécie de gentileza para mim. Fique alerta. Quanto aos outros, Lindy abriu as mãos, eu não matei isso. Bain estreitou os olhos, e sua expressão ficou estranha, não é seu. Ela fez uma pausa repentina, e então disse desamparadamente, bem, não é você, eu entendo. Lindy não conseguia ver a mudança na expressão de Bain, mas presumivelmente seu melhor amigo em seu sonho, como sempre, entendeu que ele não queria revelar a existência de Xiao Yi, então ele mudou suas palavras a tempo. Ainda é uma Bain tão gentil. Realmente é a melhor escolha falar com ela. O último traço de preocupação no coração de Lindy também desapareceu. Ele ainda estava preocupado que se mencionasse esse assunto tão repentinamente, a impressão de Bain sobre ele se tornaria menos confiável. Mas como esperado, enquanto ela explicasse, ela poderia se entender. Pensando nisso, Lindy hesitou por um momento e estendeu a mão para tocar a mão de Bain cobrindo seus olhos. Este último pareceu entender sua intenção imediatamente e afrouxou os dedos, mas ainda não soltou a ação de cobertura. Então a mão de Lindy cobriu a mão de Bain dessa forma, os cantos de sua boca ficaram mais curvados, tossiu 2 vezes e cobriu, falando nisso, quando o segredo e a surpresa de que você estava falando antes serão divulgados. Ok. Bain inclinou a cabeça e pareceu esfregar vagamente o rosto lateral contra a orelha de Lindy e disse, isso, vai terminar em breve, estou quase pronto. Com uma pitada de alegria em seu tom, Bain disse com uma risada, você pode revelar um pouco com antecedência. Pode ser considerado um presente para você. Eu o preparei por um longo tempo, e espero que você goste. Lindy imediatamente bateu na cobra com um pedaço de pau, eu definitivamente gostei. Embora a sombra do presente ainda não tenha sido vista, isso não o impede de elogiar primeiro por educação. Bain riu, evasivo, e continuou, você quase dominou a esgrima e os feitiços que lhe ensinei. De acordo com o acordo original, contarei a verdade sobre a transferência entre a segunda e a terceira eras. Na verdade, você deveria ter quase investigado. O que Candela e todos os Elfords estão enfrentando não é uma doença, mas uma existência da escuridão. Seu poder é tão poderoso que todos que o veem e o tocam começam a entrar em pânico. Alienação. No entanto, os pecados de Alfred são muito mais do que isso, a covardia é, e a ganância também é. Eles tentaram dominar o poder da alienação, então começaram os experimentos. Lindy ficou sem palavras, experimento. Esses materiais de conteúdo não são registrados de forma alguma, e a memória de quem dela também está manchada, como se estivesse evitando-a deliberadamente. Bain disse, sim, experimente. Eles precisam de um grande número de amostras para encontrar uma maneira de controlar esse poder, mas lutadores excepcionais são 1 em 100, como podem ser usados como consumíveis, então. Lindy estreitou os olhos, então os fracos se tornaram cordeiros. Deve-se dizer que a história é sempre surpreendentemente semelhante. Qual é a diferença entre isso e a família Fred cuja casa foi saqueada por ele hoje? Bain disse suavemente, mas no final, o poder do abismo saiu do controle, e um grande número de Alfreds foi alienado. No final, depois que o último rei falhou em sua tentativa de acabar com a fonte de alienação matando deuses, ele só pôde reclamar para si mesmo uma vez. Os súditos do patrono levantaram suas espadas. Lindy de repente agarrou o ponto cego, então, quem dela não é louca? Bain sorriu e disse, quem sabe? Fim do capítulo. Capítulo 347. É também. Não importa se ele é louco ou não, agora, ninguém vai justificá-lo, e ninguém vai acreditar. Esta história foi reduzida a cinzas há muito tempo, e não há chance de encobri-la. Lindy cruzou as mãos habitualmente, suspirou e disse, o antigo reino e o povo faleceram, e até mesmo a alma do próprio Candela desapareceu para sempre, deixando apenas uma vaga lembrança.
Não importa o que aconteça, um rei que mata seu próprio povo e destrói seu país já é um louco de qualquer ângulo. A razão pela qual Candela nem mesmo refutou quando se conheceram foi que ele admitiu diretamente que era louco no começo, o que foi a fonte da chamada Grande Peste. Receio que seja porque, uma vez que a verdade seja dita, o antigo reino dos elfos, que é um lindo símbolo em vários mitos e lendas, entrará em colapso instantaneamente e se tornará uma existência negativa maligna, aterrorizante, covarde e egoísta. Presumivelmente, Candela não queria que seu país se tornasse assim aos olhos das gerações futuras. É uma pena que, como não há registro de tal possibilidade em todos os materiais fornecidos pela Truth Society, é altamente provável que, os sobreviventes que sabiam da verdade real naquela época não fizeram nenhuma defesa contra Candela. Os pecados do povo deste país serão finalmente suportados por seu rei. Lindie não pôde deixar de pensar em quando ele iluminou Candela, que continuou repetindo que tudo era seu próprio pecado. Ele foi quem enlouqueceu por causa de sua arrogância, ele foi quem massacrou o povo e foi quem destruiu Alfredes, então ele não ansiava por redenção, nem sentia que poderia expiar seus pecados, mas ele suportou de bom grado o tormento da dor sem fim. Mas se ele nunca foi louco, pelo que ele está amarrado, torturado e exilado. Talvez, apenas pela culpa em meu coração. Como rei deste país, deixar de proteger esta terra e seu povo é seu pecado, e ele culpa sua própria incompetência, então ele sente que é o culpado de tudo. Ou talvez por dezenas de milhares de anos, Candela, que estava preso na espada, já tivesse borrado sua própria memória, deixando apenas uma culpa infinita, e as palavras do mundo exterior continuavam transmitindo que ele era um pecador. No final, até ele mesmo acreditou. É tão triste. Baien sussurrou. Exile, Candela, ele estava preso na espada sagrada que o matou por sua própria obsessão. Quem o exilou era na verdade ele mesmo o tempo todo. Lindie silenciosamente convocou a espada sagrada de seu sonho, colocou-a sobre os joelhos, passou os dedos sobre a espada afiada e disse, mas ele é um bom rei. A espada sagrada ficou em silêncio, e o ressentimento acumulado nela por dezenas de milhares de anos já havia se dissipado com a alma de Candela. O que restava era apenas uma arma fria, e naturalmente não haveria resposta. Mas a memória que Candela uma vez deu a Lindie ferveu neste momento, e a segunda metade da memória que havia sido coberta pela névoa escura ficou instantaneamente clara. Wang, me desculpe, a única maneira de fazermos isso. Senão, não temos como lutar contra a escuridão. Não temos como. Maldito seja. Como você ousa? Você não vai assistir Alfredes cair. Você não tentou, aquele Deus nas profundezas da escuridão é simplesmente irresistível. Você não, também falhou? Oh, digamos, você nem consegue vê-lo. Aspas. Isso mesmo, o que estamos fazendo agora é a única maneira de salvar Alfredes. Meu senhor, você deveria aprender a fazer concessões. Para sobreviver, alguns sacrifícios são necessários. Estamos bem cientes de sua gentileza, mas, veja, eles se tornaram voluntariamente cobaias para Alfredes. Você pode pedir a eles vontade, todos eles querem contribuir com sua força para o reino. Você vai corresponder às expectativas deles. Já chega. Eu vou fundo na escuridão mais uma vez, não diga mais nada. Rei, você está de volta. Você está mentindo para mim, por quê? Sinto muito, Arren. Wang, você conseguiu? Está tudo bem, você não precisa se culpar, você fez um bom trabalho. Wang, você é realmente um bom rei, mas nós não somos bons cortesãos, lamento deixá-lo ver um lado tão embaraçoso. Mas você é tão gentil que atenderá nosso último pedido. Por favor, nos mate. Eu sou o último rei de Alfredes, Candela, e estou disposto a pagar qualquer preço para pedir a proteção das bruxas originais. Abençoe meu povo disperso, deixe-os viver. É bom.
Lindie fechou os olhos, e a marca branca em forma de anel em seu pulso sentiu queimação e formigamento, o que o fez esticar a mão e pressionar aquele pedaço de pele. Este traço é a coroa que Quendela lhe deu no sonho, e é o símbolo do rei élfico. Gradualmente, memórias claras juntaram aquele período da história. Acabou sendo assim. Lindie disse em seu coração: eu entendi mal os oficiais de Candela por uma coisa. Eles realmente não tinham para onde ir, porque não eram apenas as pessoas inocentes que eram tratadas como cordeiros, mas até eles próprios. Ele pensou no enorme monstro inchado que Candela viu em sua memória quando retornou à sua cidade real, pedindo ao rei para matá-lo em um tom estranho. Pensando dessa forma, eles são na verdade os loucos. Mas Quendela, que estava sóbrio do começo ao fim, deve ter sofrido muito quando balançou sua espada para matá-los. A marca no pulso de Lindie diminuiu gradualmente, mas no final as flutuações emocionais de Quendela quando ela cometeu suicídio se condensaram em um traço de dúvida. O abrigo da bruxa original. Mas na memória de Quendela, o que desceu diante dele não era uma bruxa no sentido usual, mas 4 coisas estranhas que eram mais deformadas e distorcidas do que aquele monstro enorme. A voz é uma voz feminina normal, embora haja um pouco de reverberação. Não sei se é uma ilusão, mas uma das vozes parece familiar. Os pensamentos de Lindie estavam vagando, e foi um pouco difícil reconhecer por um tempo. Afinal, existem milhares de vozes semelhantes, talvez elas apenas se pareçam. Resumindo, o preço que Quendela pagou foi que ele nunca poderia dizer a verdade ao seu povo, e fez aqueles elfos acreditarem completamente em bruxas. Este era originalmente seu plano, então naturalmente ele concordou imediatamente. Mas no final, se transformou em dezenas de milhares de anos de autotortura. Não sei se ele teria hesitado se soubesse na época. Bain disse de repente maliciosamente: a marca de Kendra. Este é o símbolo do rei élfico, e ele deu a você voluntariamente. Seja rei. Lindie contraiu o canto da boca. Esqueça, sou apenas o dono de uma livraria. Tudo bem administrar livros e pessoas. Não quero acabar com Candela. O tom de Bain era gentil. Eu sei que você é preguiçoso. Ela fez uma pausa e então disse suavemente: não vou aparecer por um tempo, você pode engolir esse sonho com o seu, então pode entrar sem um apanhador de sonhos. Lindie perguntou surpreso: aonde você está indo? Bain disse: segredo, tio. Lindie. Bain sorriu e disse: mas eu prometo, nos encontraremos novamente em breve. Lindie ainda queria falar, mas sentiu o toque frio e suave em sua testa, e perdeu as palavras por um momento. Lindie abriu os olhos e acordou do sonho. O apanhador de sonhos pendurado diretamente acima rapidamente se transformou em cinzas no crepúsculo da luz da manhã, e se afastou sem deixar vestígios, não deixando nada para trás. Ele estalou a boca e pensou sobre isso por um tempo, e de repente ficou surpreso. Aquela voz parecia ser muito semelhante à de Bain. Fim do capítulo. Capítulo 348. Embora o banquete ao ar livre durante o dia não começasse até às 8 horas do dia seguinte, Fit acordou cedo pela manhã. Depois de se lavar, ele estava em seu quarto, praticando em frente ao espelho o que dizer quando visse Lindie. Arren, bom dia, você dormiu bem ontem à noite? Não, isso é muito comum. E é muito desnecessário. Será que uma existência desse nível ainda sofre de insônia? Arren, que coincidência, você quer tomar café da manhã juntos? Eu já perguntei. O local do café da manhã do banquete é no restaurante no lado oeste do 2º andar. Também é totalmente self-service. Você não pode perder. A propósito, passe pela porta do quarto das hóspedes, embora você não consiga ver nada, você pode encontrar uma por acaso. Oh, não, do que diabos estou falando? Fit levantou a mão de repente para cobrir o rosto. O senhor Lin se importa com essas coisas? Este é simplesmente um caipira que nunca viu o mundo, e até mesmo outras pessoas presentes no banquete acharão esses tópicos chatos e indecentes. Certo, essas pessoas de classe alta.
Não posso mais usar o pensamento de pessoas comuns para pensar sobre problemas. Agora sou uma pessoa extraordinária. Tenho que pensar em como uma pessoa extraordinária deve falar. Fitch murmurou para si mesmo e se decidiu, então piscou para o espelho, dançou e dançou por um longo tempo, e de repente percebeu que seus olhos estavam pretos e azuis, os cantos dos olhos estavam injetados e seu rosto estava muito pálido. Ele não dormiu bem. Ele também não dormiu bem. Na verdade, ele não dormiu nada ontem, e passou todo o seu tempo estudando o Ninho do Mal, cuidadosamente. O conteúdo daquele livro o fascinava, e ele não conseguia se livrar dele. Se ele quisesse descrevê-lo, ele sentiu que realmente caiu em um sono profundo. Quando acordou, percebeu que já estava amanhecendo. Ao mesmo tempo, naquele momento, ele também sentiu que sua alma parecia fazer o som da espuma imunda no atoleiro estourando, e um novo eu nasceu dela. Essa é uma melhoria real na habilidade, maravilhosa e incrível. Ele ainda mantém esse estado animado até agora, e não se sente cansado. Fei Qi ficou muito satisfeito com sua imagem um tanto desleixada, olhou para a esquerda e para a direita e assentiu. Isso é perfeito. O Sr. Lin pode ver o quanto eu estava lendo ontem à noite de relance. Ele definitivamente ficará feliz. Fitch sentiu que havia dominado a maneira de pensar de uma pessoa extraordinária. Embora sua aparência atual certamente não estivesse de acordo com as regras sociais normais, parecendo desleixado e apático em um banquete tão sofisticado, ele já podia imaginar que aquelas pessoas olhariam para seu rosto mais tarde. Originalmente, com sua identidade e roupas baratas, aquelas pessoas olhavam para ele com desprezo. Desta vez definitivamente vai piorar. Mas o que importa, é melhor dizer que eu gosto de ver a malícia revelada por essas pessoas ditas de classe alta sob sua aparência hipócrita. Fei Qi sorriu triunfantemente. Quanto a mim, eu só preciso me importar com os pensamentos do Senhor Lin. Talvez ele me dê algum conselho depois de ver o quanto eu trabalho duro. Certamente eu sou o único que pode pensar nisso, você é um gênio, Fitch. Fitch elogiou a si mesmo sem hesitar, puxou sua gravata borboleta, então levantou sua cabeça e peito, saiu pela porta e caminhou em direção ao quarto de Lin Jie. HMPH, especialmente o garoto nobre que apareceu do nada ontem à noite interrompeu seu plano de pedir conselhos, e ele foi capaz de obter a orientação individual do Senhor. Como uma pessoa extraordinária, ele poderia dizer à primeira vista que esse cara era uma ameaça. Foi certo não mostrar a ele uma boa cara ontem. Mas não importa, agora ele vence. Quanto mais Fei Qi pensava sobre isso, mais complacente ele ficava. Ele caminhou até a porta de Lin Jie e tossiu 2 vezes, preparando-se para bater na porta respeitosamente. Crunch! A porta para o próximo quarto se abriu de repente. Fitch ficou alerta de repente, e sua expressão mudou. Este é o quarto das crianças. Parece que eu percebi, então estou tão ativo, mas desta vez não vou. Bem quando Fitch sentiu que estava pegando fogo, ele viu Greg cambaleando para fora da porta, mole, com o cabelo emaranhado como um ninho de pássaro e lento como um zumbi. Como se sentisse alguém ao seu lado, Greg levantou a cabeça, revelando um rosto extremamente abatido. Os olhos de Fitch se arregalaram. Durante a noite, o belo jovem que originalmente era o rosto de um nobre ficou pálido e cinza, seus olhos estavam opacos, seus lábios estavam rachados e até mesmo seu rosto parecia ter perdido peso. Todo o seu temperamento envelheceu pelo menos 10 anos. O que aconteceu esta noite? Não, Fei Qi se recuperou do choque e ficou desconfiado em seu coração. Esse garoto poderia ser o mesmo que ele pensava. Ei! Fitch deu um passo à frente, estendendo a mão para bloquear o caminho de Greg. Mas Greg franziu a testa e caminhou ao redor dele imediatamente, murmurando palavras inaudíveis para si mesmo, que diabos, me culpe, o que devo compensar pelos erros, etc. Sua expressão às vezes era confusa, às vezes arrependida e às vezes ansiosa, caindo completamente em um estado de perplexidade.
Fei Cixin disse que esse garoto é mais exagerado do que eu, isso não é aceitável, se o Sr. Lin o vir assim mais tarde, ele definitivamente não vai me notar. Ele simplesmente colocou a mão no ombro de Greg e o puxou de volta. Este último estava prestes a alcançar a porta cheio de apreensão, mas quando foi puxado de volta, seus olhos ficaram vermelhos e ele gritou com raiva, solte. Fei Qi ficou interessado quando viu sua aparência, ele riu e disse, o quê? E daí se você não o deixar ir? Eu vi que você estava chateado ontem. Deixe-me pensar sobre isso. A maneira de resolver o problema entre pessoas extraordinárias deve ser forçar o único rei. Se você quer que eu o deixe ir, tente. Embora suas palavras fossem extremamente infantis, suas ações eram inequívocas. Uma luz estranha brilhou em seus olhos. As cores distorcidas, como o preto colorido, eram quase nojentas. O reino espiritual se expandiu instantaneamente e atacou Greg. Capacidade de controlar a mente. Greg ficou surpreso, lembrando-se das informações que pediu a Winston para ajudar a investigar na noite passada, e imediatamente recitou o mantra de estabilizar o espírito em seu coração em alta velocidade, e ao mesmo tempo, ele usou sua melhor técnica de transfiguração, e suas mãos se transformaram diretamente em garras de lobo, beliscou o braço de Fit com o backhand e torceu-o. A melhor maneira de interromper um transcendente com habilidades espirituais é bater no corpo diretamente. Esse cara ousa se aproximar dos outros. Pode-se ver que ele nunca experimentou um combate real. Greg estava em uma confusão, e esse cara ignorante na frente dele era um saco de pancadas. O que? Crack. Crunch, hein? Que som é esse? A porta do quarto de Lindy se abriu de repente, e o jovem se virou e fechou a porta. Quando ele virou a cabeça, seus passos pararam, e ele olhou surpreso para os dois parados à esquerda e à direita como os deuses da porta. Eles estavam a pelo menos 2 metros de distância um do outro, e suas posturas eram muito estranhas. Duas pessoas. Qual é o problema? De manhã cedo, um rosto está pior que o outro. Você não dormiu bem? O chefe Lin mostrou uma expressão preocupada. Muito bem, dormi bem, obrigado pela sua preocupação. Fit sorriu relutantemente, com suor frio na testa, estendeu uma mão e acenou como uma saudação, e a outra estava quebrada. A mão caída estava escondida atrás das costas. Eu também. Greg respirou fundo, suportando todos os tipos de emoções negativas que corriam em sua cabeça como agulhas, e quase queria se ajoelhar no chão e agarrar o chão com a cabeça. Fim do capítulo. Capítulo 349. Greg passou a noite inteira ansioso e arrependido por causa da notícia de que a situação provavelmente seria desfavorável a Joseph. A tremenda pressão para salvar Joseph e todos que estavam perto da área da 67th Street estava sobre ele, deixando-o sem fôlego. Tenso ao extremo, estimulado pela habilidade de Fei Qi novamente neste momento, ele se sentiu como um balão cheio de água, contanto que exercesse um pouco mais de força, ele estouraria imediatamente. Quanto a Fei Qi, este transcendente recém-promovido, ele era apenas um vagabundo antes, e ele nunca tinha se ferido a esse ponto, e ele quase caiu em lágrimas de dor. Mas, felizmente, ele não é o que costumava ser agora, e ele usou sua habilidade para se proteger da dor mentalmente em um instante. O tremor e o suor frio agora são na verdade apenas os resquícios da dor de agora. Desta vez o confronto, o resultado é um perde-perde. Greg pensou em seu coração, esse demônio realmente gosta de pregar peças no coração das pessoas, e ele apareceu bem quando elas estavam prestes a lutar. Quem acreditaria que era uma coincidência? Ele cerrou os dentes secretamente, droga, assim como na livraria naquela época, deliberadamente o deixou ver Joseph cair, deixando-o uma sombra indelével. Agora ele deliberadamente o deixou suportar essa tarefa pesada sozinho. Se ele não conseguiu superar a sombra naquele momento, ele não pode romper esse impasse agora. E o que é ainda mais assustador é que ele inesperadamente encontrou um transcendente do nada, que era obviamente um novo rosto que nunca tinha aparecido antes, mas instantaneamente se tornou seu leal apoiador.
De acordo com as informações que ele perguntou a Winston ontem, esse feat está realmente relacionado ao caminho da espada de fogo. A razão pela qual esse cara pode se tornar um super-homem é que o caminho da espada de fogo está atualmente sendo rastreado pela torre do ritual secreto, parte do plano de sublimação, e aqueles assassinos das sombras são parte do mesmo plano. As pessoas que foram interferidas têm uma coisa em comum, ou seja, elas mudaram diretamente de uma pessoa comum para uma pessoa extraordinária com um alto nível. Mas Fitch não teve contato com a livraria antes, então foi registrado apenas como um nome trivial. Mas como o dono da livraria escolheria essa pessoa para contatá-lo, deve ter sido premeditado. É que mais e mais pistas estão emaranhadas como bolas de lã, deixando as pessoas cada vez mais confusas sobre seu propósito de vir ao banquete desta vez. Greg olhou para Fitch, já que a maneira de obter a resposta diretamente do dono da livraria foi bloqueada, é melhor começar com essa pessoa. Lindy piscou, olhando para Greg e Fitch que estavam secretamente se encarando, sempre sentiu que havia algo estranho nessas duas pessoas. Se você quiser descrever, parece que há um cheiro de pólvora no ar. Há alguma contradição entre essas duas pessoas? Elas se conheceram ontem à noite. Porque é como um velho inimigo esta manhã. Vendo que essas duas pessoas estão mais abatidas do que a outra, não pode ser o que aconteceu ontem à noite. Mas parece que os dois não querem que estranhos saibam, como seu comum um bom amigo que é atencioso e atencioso, ele naturalmente não interferirá. Definitivamente não é porque a competição entre os clientes levará a melhores vendas de livros. Lindy sorriu e disse aos dois, seria melhor se não houvesse ninguém. A propósito, vocês todos deveriam se conhecer, certo? Greg assentiu e Fitch balançou a cabeça. Lindy os dois se entreolharam. Greg estava inexpressivo, mas Fitch parecia ver desprezo e desdém, como se dissesse, eu vi através de você há muito tempo, mas você não sabe nada sobre mim. Fake não conseguia ver nenhum tipo de rosto superior, então ele sorriu com raiva e imediatamente se moveu para Lindy e disse com uma cara tímida, parece que sou realmente ignorante, senhor. Lin, por favor, me apresente. A propósito, ainda tenho algumas perguntas que quero lhe fazer, por exemplo, li o livro que você me deu ontem, no qual... Greg não esperava que ele entregaria o direito de falar com Fitch com apenas este movimento. A boca deste último tagarelava sem parar, e ele não conseguia dizer uma palavra. Lindy também gosta muito desse tipo de coisa, e ele ajuda entusiasticamente a resolver as dúvidas, e a conversa é muito feliz. Greg se sentiu um palhaço. Não, o nobre garoto cerrou os dentes, é porque esse cara é muito casca grossa. Mas, felizmente, Lindy sempre foi encharcado de chuva e orvalho, então ele aproveitou o tempo para se virar e perguntar, Xiaoge quer tomar café da manhã juntos? Pequena grade? A expressão no rosto de Greg estava prestes a rachar. Embora soubesse que o dono da livraria poderia chamar alguém como Wild de velho rei, ainda era um pouco difícil para ele aceitar. Vai! Greg decidiu desistir de pensar. Ele aproveitou a oportunidade para falar e imediatamente continuou. Na verdade, também ouvi falar das características especiais da sua livraria do Senhor Joseph, e também estou muito interessado nos livros que você vende. Você deve ter visto minha livraria ontem. Você tem alguma recomendação de livro? Fake P sorriu, mas não sorriu. Está quase na hora, vamos comer primeiro. O café da manhã não será servido quando o novo banquete começar. Apresse-se. De novo, Greg queria pular e arrancar a cabeça desse cara. O aumento da pressão arterial o fez sentir as veias azuis em sua testa latejando. Depois de respirar fundo para acalmar suas emoções, ele silenciosamente recitou o feitiço, técnica gordurosa, em seu coração. Um mago negro não é um bom sujeito que será intimidado. Crack bang! Fake escorregou e caiu diretamente no chão com força. Ele caiu no chão com uma expressão maçante, e então sua expressão mudou de constrangimento para raiva.
Ele havia bloqueado toda a sua dor agora, mas a sensação de fazer papel de bobo na frente de Lindy o tornou ainda mais inaceitável. O chefe Lin ficou pasmo com a queda plana. Você está bem? Fei Qi se levantou e forçou um sorriso. Está tudo bem, está tudo bem. Lindy olhou para o chão, a poça de líquido brilhante parecia não estar no chão meio segundo atrás. Ele tocou o queixo, franziu a testa e olhou em volta, de onde veio o óleo. Poderia estar vazando, mas não deveria. Esse tipo de problema estranho existirá neste tipo de mansão que é cuidada todos os dias. De repente, ele olhou para Greg com uma expressão desconfiada. O coração de Greg deu um pulo e ele sentiu vagamente uma premonição extremamente sinistra. Era como se o dono da livraria na frente dele estivesse ciente da situação real, algo terrível aconteceria. Ele disse rigidamente: "Ah, é normal. Na verdade, esse tipo de piso geralmente precisa de óleo especial para polir, então pode haver algumas sobras e, quando o aquecimento interno for ligado, o óleo derreterá. Ande até lá, aperte o chão e o óleo sairá." Lindy ergueu as sobrancelhas e disse: "Sério?" Greg assentiu e deu um tapinha no peito. "Como um nobre, sei um pouco sobre esses edifícios, então você pode confiar em mim." Lindy pensou sobre isso e achou que era verdade. Afinal, Greg é um verdadeiro nobre, infelizmente, um homem rico e perverso. Ele balançou a cabeça e deu um tapinha no braço de Fei Qi. "Tenha cuidado ao andar, não caia de novo, ou você será mandado para o hospital e não poderá participar do próximo banquete." Fit estremeceu porque era sua mão machucada. O chefe Lin quer avisá-lo que se ele não for forte o suficiente, ele estará fora. Fim do capítulo. Capítulo 350. Fei Qi engoliu em seco, sorriu rapidamente e disse: "Está tudo bem, estou com boa saúde e ficarei bem se cair mais algumas vezes. Olha, posso correr e pular." Ele pulou deliberadamente 2 vezes, provando que estava saudável. Ele não quer sair agora. Este banquete já foi descrito como uma corrente oculta no início, e é difícil imaginar que tipo de evento acontecerá depois. Esse tipo de situação não é a ocasião em que ele quer participar e aumentar seu senso de presença. Ele não deve fazer falta. No entanto, na verdade, ele agora sente que depois do café da manhã, ele tem que encontrar um lugar para curar seu braço, caso contrário, ele tem medo de que ele seja completamente inútil em um futuro próximo. Mas não é grande coisa se for realmente inútil, ele pode ser substituído por membros protéticos vendidos pela Holy Resources. De qualquer forma, ele não precisa mais depender de tocar violino para comer, e sua habilidade não depende de seu corpo. Quanto a Lu Resources estar disposta a vender a ele aquelas próteses caras que são fornecidas quase apenas para certos grupos de pessoas, a resposta deve ser sim, afinal, ele agora é o cão de corrida do chefe Lin. Independentemente de essas pessoas conhecerem a verdadeira força do chefe Lin ou não, mesmo da superfície, o chefe Lin também é um convidado distinto, especialmente convidado pela família Ji, o que é ainda mais significativo para a senhorita. E agora que ele pode andar com o chefe Lin, significa que ele já se juntou à linhagem da Loer Resources. Não importa o que seja a Loer Resources, é impossível para ele ter uma cara ruim em pessoas que são relacionadas ao chefe Lin. Veja, então ele pode fingir ser um tigre. Certamente, a premissa é que ele pode manter um relacionamento relativamente familiar com o chefe Lin. Está tudo bem. Vendo que ele poderia pelo menos se mover livremente, Lindy se sentiu um pouco aliviado e ainda instruiu: "Se você realmente se sentir desconfortável, você deve me dizer, e eu posso mandá-lo para o hospital." Greg imediatamente disse sério: "Eu posso chamar meus servos para ajudar a levá-lo embora. Esse garoto definitivamente está se gabando." Fit cerrou os dentes e disse: "Obrigado pela sua preocupação, mas é realmente desnecessário, estou muito bem agora." Greg bufou baixinho, fechando os olhos para os olhos assassinos de Fit. Ele continuou a levantar a cabeça como se pedisse conselho humildemente e disse: "Senhor."
Lin, para continuar com minha pergunta agora, você pode me recomendar alguns livros? Ouvido senhor. Joseph, que seu livro é um bom remédio, o que é o suficiente para salvar Shenzhen. Pessoas que estão presas na confusão, até encontram a direção e o propósito da vida. Como investigador, camuflagem natural e desempenho suave também são necessários. Se ele não tivesse se assustado com Lin Jie que apareceu de repente na porta, ele não ficaria tão envergonhado. No entanto, Lin Jie não recomendou imediatamente a ele um livro que era absolutamente tabu como ele pensava, mas deu um tapinha em seu ombro e disse seriamente: seu problema envolve comunicação interpessoal, diferenças de identidade e problemas psicológicos. Não é algo que você pode aprender facilmente sozinho lendo um livro. Greg ficou surpreso e disse: então o que você acha? Lin Jie mostrou um sorriso amigável e disse: se você não se importar, posso conversar mais com você hoje em dia. Sou muito bom em aconselhamento psicológico. Se você não acredita em mim, pode perguntar ao seu professor. Aspas. Ignorando certos pré-requisitos, conversar com o dono da livraria é na verdade a maneira de se beneficiar mais. Por exemplo, Joseph é frequentemente apontado, e agora ele foi promovido ao nível de Deus. Mas, ao mesmo tempo, também significa que você pode ter se tornado um peão em seu plano, enfrentando a situação de ser usado ou abandonado a qualquer momento. Não, isso já é certo. Greg agora sentia que a razão pela qual ele apareceu neste banquete deve ter sido premeditada. Voltando ao tópico, agora que Lin Jie disse isso, Greg não pode refutar, e isso apenas cria mais oportunidades de comunicação, e é mais perigoso se for mais perigoso. De qualquer forma, não pode ser mais perigoso do que é agora. Claro, agora ele não está mais sozinho, mas tem toda a torre do ritual secreto como suporte de backup. Contanto que a situação atual não mude muito, mesmo enfrentando a lavagem cerebral, de Lin Jie não precisa ter tanto medo. Então Greg assentiu e disse: claro que não me importo, desde que você não me ache irritante. Vendo a situação que ele finalmente havia dominado, Fei Qi foi puxado para trás novamente. Vendo o olhar animado de Lin Jie, ele levantou a voz e disse: ah, aqui estamos, este lugar é realmente grande e há muitos tipos de comida. Nunca vi isso antes, como esperado de uma reunião de pessoas de alta classe Tio. Ignorando as palavras pálidas que foram usadas puramente para atrair atenção e o tom que parecia ser sarcasmo, a área de café da manhã na frente dele era exatamente como Fit disse, era um restaurante grande, espaçoso e iluminado, e era ainda maior do que o jantar e o local de dança de ontem. Nada menos. Neste momento, no restaurante de café da manhã, já havia alguns convidados bem vestidos comendo silenciosamente no canto ou se comunicando em voz baixa. Em circunstâncias normais, quando a família de Ji recebe convidados durante a noite, a empregada entregará o café da manhã diretamente no quarto no dia seguinte, que é o tratamento normal. No entanto, o objetivo deste banquete é fornecer uma plataforma social de alto nível. Claro, é necessário dar aos convidados o máximo de oportunidades possível para se comunicarem entre si. No entanto, é claro que haverá conflitos quando houver comunicação. A voz de Fit era particularmente óbvia e áspera neste momento. No entanto, quando eles franziram a testa e lançaram seus olhares, e descobriram que a figura seguindo esse cara era uma das partes envolvidas no incidente de extermínio da família ontem, o desejo original de repreender foi sufocado, e eles só conseguiram engolir silenciosamente. Embora nenhum deles conhecesse o passado desse cara chamado Lin Jie, era óbvio que a senhorita Ji dava grande importância a isso. Não posso pagar, não posso pagar. Ninguém quer ser o segundo John, certo? Lin Jie olhou em volta e concordou com a exclamação de Fei Qi, é realmente grande. Este restaurante de café da manhã era ainda maior que sua livraria, e era bastante chocante. Não é de se admirar que Fit, que nasceu no fundo, tivesse uma atitude tão azeda. Mas isso não tem nada a ver com ele só veio aqui para comer e beber, quanto maior o restaurante, melhor.
Lindier deu de ombros e estava prestes a se dedicar à cozinha. Não muito longe, uma garota loira em um vestido branco simples de repente ficou alerta e virou a cabeça para olhar na direção de Lindier. Um olhar de surpresa e entusiasmo apareceu no rosto originalmente frio, e um rubor estranho apareceu em suas bochechas devido à excitação. Ela imediatamente levantou a bainha de sua saia e caminhou em direção a Lindier, deixando para trás os nobres ao seu redor com uma expressão atordoada. Lindier tinha acabado de escolher seu assento quando ouviu um trêmulo "Senhor Lin", e levantou a cabeça para ver um rosto familiar. "Ah, é você." Uma das novas assistentes de Wilde se chama Charlotte, a de codinome Floco de Neve. Fim do capítulo.